Bom, queridos, nós estamos continuando o nosso estudo, onde nós vimos estudando Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 e 6. E nós paramos no capítulo 7, onde ficou algumas coisas para a gente descobrir e tentar aprender o máximo que a gente pode desse capítulo 7. Então vamos lá. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 3, diz que Daniel ele teve uma visão, e nessa visão subia do mar 4 grandes animais diferentes. Em Daniel capítulo 7, no verso 4, diz que o primeiro era como um leão, que tinha asas de águia. O verso 5 diz que tinha um urso, que ele se levantou um dos lados. O verso 6 diz que era um leopardo, com 4 asas nas costas, 4 cabeças. E depois o verso 7 diz que aqui tem um animal terrível, espantoso, sobre modo forte, que tinha dente de ferro, e ele tinha 10 chifres. Então, queridos, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente vai para as imagens, o primeiro era como um leão, certo? O segundo era como um urso. O terceiro, um leopardo. O quarto animal era um animal terrível, espantoso, que tinha 10 chifres. Então, queridos, como a gente faz para a gente analisar, para a gente descobrir do que está se tratando, o que está acontecendo? Então veja bem, como a gente leu na Bíblia, Daniel capítulo 7, o leão tem asas, o leopardo tem 4 asas e 4 cabeças, o urso carrega 3 costelas na boca e ele pensa um dos lados, o monstro tem 10 chifres na cabeça, um monstro terrível, e ele é diferente de todos os outros animais. Então, meus queridos, como a gente faz para a gente descobrir do que está se tratando? Eu vou ler o verso 17, eu li o Daniel 7, eu vou ler para vocês o verso 17, que diz assim: estes 4 animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Ou seja, Daniel teve a visão de animais. Só que o objetivo central aqui é mostrar que esses animais era apenas uma visão. Daniel tinha que entender, quem fosse estudar posteriormente ou depois que fosse analisar, ia entender que não está falando simplesmente de animais. Estava falando de 4 reis que se levantariam da terra, entendeu? E é por isso que a gente precisa dedicar tempo. O que isso quer implicar? O que isso quer dizer? O que isso quer ensinar para nós? Um leão, um urso, um leopardo, um dragão. Então, nós acabamos de descobrir que são 4 reis. Só que aí, quando nós vamos para a história, e nós começamos a estudar a história, nós descobrimos que o primeiro rei aqui, representado pelo leão, é o Nabucodonosor. Da mesma forma de Daniel capítulo 2, que Deus deu sonho para Nabucodonosor, ele é representado cabeça de ouro. Depois de Babilônia, aqui, que é representado por Nabucodonosor, o Império Mundial, Babilônia, Grande Babilônia, ela foi vencida pelos medos e persas, representado por esse urso. Se você continuar estudando a história, esse urso está com 3 costelas na boca. A gente descobre que o reino da Média e da Pérsia, eles destruíram. Eles estavam com 3 costelas na boca, que seria a Lídia, o Egito, e agora a destruição da Babilônia. Foram os três países que eles destruíram, entendeu? E então, se a gente continuar estudando, nós vamos descobrir que depois dos medos e persas vem o próximo rei, que é o Alexandre o Grande, o reino da Grécia. Alexandre o Grande era um homem muito inteligente. Agora a Grécia agora domina o mundo. Nós temos o primeiro império mundial, que é a Babilônia.
Depois o segundo Império Mundial, que é a Média Pérsia. Depois o terceiro Império Mundial agora, que é a Grécia. A Grécia domina o mundo com Alexandre o Grande. Só que Alexandre o Grande, aos 33 anos, morre de uma pneumonia. E você pode ver que o leopardo aqui representando Alexandre o Grande, aqui ele tem 4 cabeças. Por quê? Porque os 4 generais dele agora são o Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Licímaco. São eles agora que vão dividir e eles vão dominar. E depois desses 4, se nós continuar estudando na história, nós vamos ver a formação do Império Romano, formado assim por aquele monstro de 10 chifres que sai ali do mar junto com os outros animais. Então Daniel capítulo 7 está contando a história que ia acontecer no mundo, só que isso foi contado antes de acontecer. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a descobrir coisas que aconteceu na história. Então, meus amados, o Império Romano foi dividido em 10 partes. E as 10 partes foi dividido cada um para o seu lado, se formando assim o Império Romano. E depois, quando nós estudamos Daniel capítulo 2, diz que nunca mais ia se juntar esses países. E realmente não vai se juntar até o fim do mundo. Vai ficar essa separação. E a gente, como entende, a gente busca na palavra de Deus, na escritura sagrada, e não tem como dar errado, porque se você buscar na história, se você buscar na internet, se você buscar nos livros, você vai descobrir que realmente Babilônia foi o Império Mundial, depois a Medo-Persa, depois a Grécia, depois a Roma. E depois a Roma foi dividida, entendeu? Mas por que que tá mostrando isso pra gente? O que que aconteceu? Qual que é o grande objetivo da Bíblia? Que ele mostrar essa história pra nós.